Olá, seja bem-vindo ao Profetizando Vida. E eu quero deixar no teu coração o Salmo 92, versículo 13 ao 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Esse salmo é lindo, esses versículos são lindos, porque eles trazem para nós algumas promessas de Deus, algumas promessas que nós precisamos viver. Nós temos profetizado em Lagoinha que esse é o ano da perseverança. Perseverar é ser capaz de aguentar oposição, pressão, adversidade, frustrações, levantes e etc. E mesmo assim, não recuar, não se prostrar, não adoecer no teu coração e permanecer firme, dando fruto, florescendo como uma árvore plantada junto a ribeiros. Esse é um grande desafio, porque quando eu e você olhamos à nossa volta, olhamos para a sociedade a qual nós vivemos, olhando para os problemas que nós temos enfrentado, quer seja emocionais, espirituais, quer seja financeiro, na saúde e etc. Tudo à nossa volta, normalmente, nos traz uma mensagem de desânimo, uma mensagem de frustração, de prostração. Mas existe uma promessa aqui nesse salmo, dizendo que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que mais importa, nesse caso, é a promessa de que você pode florescer, que você pode dar fruto, em detrimento de qualquer circunstância, porque existe uma promessa de Deus. O texto diz que a promessa é para os justos. Já parou para pensar sobre isso? Talvez você olhe para a sua vida e fale, pastor, mas eu acho que eu não posso viver as promessas porque eu não sou uma pessoa justa. Não existe ninguém justo. Não existe ninguém com a vida tão correta que possa, assim, adquirir promessas de Deus. Não é baseado na sua força, não é baseado nos seus atos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, e eu quero ler esse texto para você, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação não é baseada nos nossos atos, é baseada naquilo que Jesus fez por nós. E quando Jesus morreu por nós na cruz, e nós acreditamos nessa mensagem, acreditamos nesse gesto de amor, nos apropriamos disso pela fé, se nós cremos na obra de Jesus Cristo, então nós somos justificados por Ele. E isso faz o quê? Nos traz paz para com Deus. Se você tem paz com Deus, você está num ambiente, você está num local, se pode dizer assim, que você consegue relacionar com Deus e assim usufruir das bênçãos que Ele tem para a sua vida, porque você está em constante relacionamento com Ele. Você foi justificado, foi trazido para perto dEle. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era garoto, morava em Vespasiano, numa periferia, e a minha vida sempre foi muito simples, não tinha muitas coisas. E eu lembro que um amigo meu ganhou um videogame, lá atrás, naquela época do Atari. Os meninos novos nem sabem o que é isso. Vai no museu que você vai descobrir. E eu estava lá, ouvindo o som do Atari, os meninos jogando, aquela alegria. Só que eu não podia entrar naquela casa para brincar porque eu tinha brigado com meu amigo. A gente estava de mal, eu não podia ir lá. Mas eu tive uma grande ideia. Eu fui lá e fiz as pazes com ele. Quando eu fiz as pazes com ele, eu entrei naquele ambiente, eu entrei naquela atmosfera, naquele local aonde estava o videogame. E eu passei a usufruir também daquele videogame. Eu consegui jogar e aí nunca mais deixei de ser amigo. Totalmente interesseiro, não é verdade? Mas nós podemos estar na presença de Deus, ter paz com Ele e assim
usufruirmos das bênçãos que Ele tem para nós. Não, isso não é um evangelho de triunfalismo, onde você acha que só vai viver bênçãos e maravilhas e etc. Não, não é isso. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por lutas, tanto que a figura que o salmista usa é da palmeira e do cedro. Você sabia que a palmeira, ela nasce e ela cresce e ela produz no meio do deserto? Você sabia que a palmeira não depende da circunstância à sua volta? Ela enfrenta calor, ela enfrenta sequidão, ela enfrenta grandes ventos e ela não tomba, ela não morre. Sabe por quê? É porque ela tem raízes profundas. As raízes dela se aprofundam até encontrar água e ela é nutrida de dentro para fora. Ela não precisa de circunstância favorável à sua volta, porque o nutriente que ela precisa vem de dentro. Sabe o que significa isso para nós? É que independente de onde você estiver, independente da história que você está vivendo hoje, você pode buscar a força necessária para perseverar, para permanecer e para vencer, buscando internamente, buscando no teu coração, buscando a Deus no seu íntimo. Quando você enraiza a sua vida em Deus, quando você aprofunda as suas raízes em Cristo, no conhecimento da palavra, na comunhão em oração, na comunhão em leitura bíblica, na comunhão em adoração, na comunhão com Deus. Quanto mais você conhece a respeito do teu Deus, mais as suas raízes se aprofundam, mais nutriente você encontra e mais capacidade de enfrentar a adversidade. Ele usa também a figura do cedro. O cedro também consegue crescer, florescer no meio do deserto. E é tão interessante que o cedro, quando ele começa a crescer, a pessoa olha para ele, ele é tão pequeno, parece não ter valor algum, parece que não vai dar em nada, só que internamente o cedro, ele tem mais extensão de raiz do que acima da terra, ou seja, ele é maior por dentro do que por fora. Talvez a gente olhe para a aparência e diz, esse cedro não vai dar em nada, mas ele sabe quem ele é, ele está aprofundando as suas raízes. E ainda, se ele encontrar uma rocha no meio do caminho, ao aprofundar as suas raízes, ele não desiste de crescer, porque ele envolve aquela rocha e continua crescendo, diferente das outras árvores que as suas raízes param ali. É difícil tirar um cedro do seu lugar, é difícil arrancá-lo, ele aguenta pressões, porque ele tem as suas raízes bem fincadas e ele estende também os seus galhos, ele cresce lateralmente e ele se torna como se fosse um grande refúgio naquele deserto onde ele está. Deus pode fazer com a sua vida, com a minha vida, exatamente isso, no deserto, na provação, na dificuldade, na luta. Você crescer como uma palmeira, se tornar um ponto de referência no deserto. Você crescer como cedro, se tornar um lugar de abrigo no meio do deserto, aonde todos à sua volta possam olhar para você e dizer, alguma coisa tem diferente naquela casa, na vida daquela pessoa, naquele casamento. O que será? Por que no meio desse mundo de tribulação, no meio desse deserto todo, no meio dessa confusão toda, essa pessoa consegue viver uma vida estável, tranquila, consegue frutificar, consegue florescer, a sua vida progride, mesmo passando por dificuldades, por desertos, por lutas, ela consegue ficar de pé. Por quê? Aí você pode dizer, porque as minhas raízes estão profundas em Deus. Aonde ninguém talvez esteja vendo, lá no teu quarto, você busca Deus, você mergulha em Deus, você encontra força, nutrientes para nutrir toda a sua vida e assim você poderá viver como aquela promessa também no Salmo 1, como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a ribeiro de águas, dando fruto na estação própria. Que seja assim a sua vida, que seja assim a minha vida, em o nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.